Fala pessoal, é o seguinte, vamos fazer um vídeo aqui falando um pouquinho a respeito de xixi e cocô no lugar certo, porque essa é uma das dúvidas mais comuns e que eu recebo todos os dias nas redes sociais, né, seja no Instagram, no YouTube, enfim, todas as redes sociais, que a pessoa tem dificuldade em ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo, né? Então o primeiro ponto que você precisa entender aqui, para garantir que o seu cão acerte, você precisa saber que o fato do seu cachorro conseguir se aliviar, independente do lugar que ele se alivia, ele já está sendo recompensado por isso, né? Então, imagina você, quando você está muito apertado e quer fazer xixi em algum lugar, só que você não encontra esse lugar. A partir do momento que você encontra um banheiro e você vai lá e consegue fazer xixi, você sente um grande alívio por ter se aliviado aí naquele lugar. E aí, trazendo isso para o cachorro, é a mesma situação, né? Às vezes o cachorro está dentro da sua casa e não sabe exatamente onde fazer o xixi, ele fica muito apertado, começa a ficar agoniado, não sabe onde fazer, porque ele não sabe o lugar certo e não tem um lugar apropriado para ele fazer o xixi dele. E aí ele acaba encontrando ali o tapete da sua sala, por exemplo, que é um lugar que se aproxima muito do que ele encontraria lá na natureza. Por quê? Porque normalmente, como que é o banheiro do cachorro na natureza? Ou vai ser num lugar gramado, ou vai ser numa terra, que é um lugar que absorve muito bem. Dentro da sua casa, do seu apartamento, qual que é a superfície mais próxima do que o seu cachorro encontraria na natureza, com a grama ou a terra? É o tapete da sala, né? O tapete da sala se assemelha muito à grama e ele absorve muito bem, porque quando os cães eles querem fazer xixi num lugar, eles não querem sujar as patas, né? Então eles procuram fazer num lugar que absorve bem o xixi para não se sujar. Então essa já é uma dica que eu dou para você encontrar uma superfície que o seu cão ele seja atraído para fazer as necessidades dele e que ele utilize como banheiro. E por isso que a gente utiliza às vezes o jornal. O jornal não é um dos melhores porque não absorve tão bem, mas o tapetinho, aquela fraldinha higiênica, né, é ótimo porque ela se assemelha muito a essa questão da grama e da terra, porque absorve bem o xixi do cachorro. Então, só pelo fato do seu cachorro estar conseguindo fazer xixi no tapete da sua sala, ele já está sendo recompensado por isso, porque ele sente um alívio, e esse alívio é o reforço dele. Então, enquanto ele continuar fazendo xixi no lugar errado, no tapete da sala, ou então às vezes no próprio piso, ele está sendo recompensado por isso. Então ele nunca vai aprender qual que é o lugar certo se ele continua errando. Entendendo isso, o segundo ponto que vocês precisam analisar é com questão a eliminar os erros. Então se o cachorro não pode errar, a gente tem que garantir que ele não erre, para ele não continuar sendo recompensado por fazer no lugar errado. E como que a gente garante que o cachorro não erre? A gente tem que pegar, restringir o acesso do nosso cachorro. Então, nos momentos que ele não pode ficar supervisionando, ou então a gente não sabe se ele vai fazer xixi ou não pela casa, a gente tem que deixar ele restrito num lugar para ele não ter muita opção de erro. Então, assim, você pensa aí que o seu apartamento tem 100 metros quadrados, o seu cachorro ele é pequenininho ainda, né? Então, assim, por mais que a casa seja pequena, o cachorro também é pequeno. E aí, às vezes, ele não tem tempo de se localizar ali, ou ele não sabe direito onde fazer o xixi, e vai acabar fazendo onde ele está. Então, quando ele tem um espaço menor, ele não tem muitas opções de errar. Então, ele vai ter que fazer ali naquele ambiente que ele está. E aí, para a gente garantir que ele não erre dentro desse ambiente, o que a gente faz? A gente aumenta a superfície do banheiro. Então, a gente facilita o acerto. Quanto maior a superfície do banheiro que ele tem, maior a chance dele acertar. Nem que a gente tem que forrar toda a área que ele está ali para ele não errar de jeito nenhum. Então, às vezes, você, ao invés de deixar só um tapete higiênico ali no cômodo que o cachorro está restrito, a gente coloca 2, coloca 3, coloca 4 e assim vai aumentando a superfície para que quando ele for fazer o xixi, ele não tenha muitas opções para errar. Na verdade, independente de onde ele fizer, ele vai estar acertando em cima do tapete higiênico. E aí lembra lá que por ser um comportamento autorreforçador, pelo simples fato desse cachorro estar fazendo xixi em cima do tapete higiênico, ele já está sendo recompensado por isso e já está aprendendo que ali é o lugar do banheiro dele e ali é o lugar de fazer o xixi. E aí tem umas dicas que a gente pode facilitar ainda mais, né, e acelerar esse aprendizado. Primeiro é saber quando o cachorro vai se aliviar. Então normalmente o cachorro ele vai fazer xixi logo depois que ele acorda. Então quando o cachorro está dormindo há um tempo, ele acorda, esse é um horário muito provável dele fazer xixi. Então seria interessante que ele estivesse ali restrito no espaço dele com vários banheiros, ou você levasse ele no banheirinho para ele acertar, porque já que ele vai acordar e vai estar com vontade de fazer xixi, você já leva ele direto no banheiro, que provavelmente ele vai ter mais chances de fazer o xixi ali. Outro momento que o cachorro costuma fazer mais xixi é quando logo depois que ele começa a beber água, bebe muita água. Então às vezes o cachorro brincou muito, aí ele sente sede, começa a beber muita água, depois de 10, 15 minutinhos, com certeza ele vai querer fazer xixi. Então essa hora é a hora de você também levar ele no banheirinho. Quando o cachorro brinca muito também, quando está muito agitado, normalmente às vezes ele está com a bexiga cheia e começa a correr muito, se brincar demais, ele vai querer fazer xixi também. Então nessa hora é importante que você interrompa a brincadeira e leve seu cachorro para fazer no banheirinho também, para evitar que ele erre ali onde ele está. Então levando o seu cão no banheirinho nas horas mais prováveis de fazer o xixi, vai facilitar o acerto, né? Vai aumentar a chance dele fazer xixi. E aí, para acelerar ainda mais, quando você vê ele fazendo xixi no lugar certo, você pode recompensar ele com algum petisco de alto valor, que ele ganha só quando ele faz xixi no lugar certo. Então você pode deixar lá um potinho com uns pedacinhos de bifinho, uns pedacinhos de carne, queijo, algum petisco que ele valorize
valoriza muito, né, que ele gosta muito, ele nunca recebe aquilo, para quando ele fizer no lugar certo, ele vai ganhar aquele petisco, e aí adivinha só, ele vai ficar querendo fazer mais vezes ali. Se ele conseguir relacionar uma coisa com a outra, ele perceber que quando ele faz naquele lugar, ele ganha petisco, e quando ele faz em qualquer outro lugar, ele não ganha nada, na cabeça dele vale muito mais a pena fazer naquele lugar específico, que aí ele tem mais chances de ganhar aquilo que ele quer muito, que é o petisco, que ele só ganha quando ele acerta o xixi. Tem inclusive casos que eu já atendi de cães que eles começam a fazer xixi de propósito, mas nem que seja uma gotinha, espreme o xixi ali em cima do tapete higiênico, na tentativa de que você dê o petisco para ele, né? Então ele vai lá e faz ali na sua frente, porque ele sabe que ele tem chance de ganhar o petisco. Então assim a gente entende que o cachorro realmente conseguiu associar as coisas. Quando ele faz naquele lugar, ele ganha o petisco, quando ele faz em outro lugar, ele não ganha, e aí não faz sentido ele ficar fazendo em outros lugares. E quando que a gente começa a deixar o cão ter mais liberdade na casa e a gente sabe que ele está acertando, na verdade que ele está aprendendo no lugar de fazer certo? Quando ele não está mais errando, então você tem que garantir que o seu cão não está mais errando em nenhum momento, ele está acertando 100% do xixi e cocô lá no tapetinho higiênico, aí sim você começa a dar mais liberdade para ele na casa. Então quanto menos ele erra, mais liberdade ele tem. Então, por exemplo, você já acabou de ver o cachorro seu fazendo xixi ali, né? Então você sabe que pelo menos nos próximos 30, 40, uma hora, nas próximas horas, o seu cachorro não vai mais fazer xixi. Então ele pode ficar solto e ter liberdade pela casa inteira que ele não vai fazer xixi. E aí passou um tempo, você está achando que seu cachorro já está na hora de fazer xixi de novo, o que você faz? Você restringe o espaço dele de novo, leva ele para o cantinho dele, e aí depois que ele fizer xixi, você solta de novo. Então, quanto menos ele erra, mais liberdade ele tem e mais acesso à casa inteira sem supervisão ele tem. E aí se ele voltar a errar quando ele fica solto, o que você tem que fazer? Você tem que voltar a restringir ele de novo, porque ainda não está pronto para ficar tanto tempo assim sem sua supervisão, porque ele está começando a errar. Então sempre que o cachorro começa a errar, a gente tem que regredir alguns passos e garantir que ele não erre mais. Começou a errar, a gente ou então restringe ele por mais tempo, ou aumenta a superfície ali do banheiro, ou coloca mais banheiros pela casa. Isso para garantir que ele não erre. Pelo simples fato dele estar acertando 100% das vezes, ele já está aprendendo que aquele lugar ali é o lugar dele fazer o xixi e cocô.